Bem-vindo a mais esta reflexão. Como podemos expressar de forma genuína a nossa fé? No que falamos? Não, nas atitudes que tomamos. Este é o aspecto que a gente precisa entender sobre isso. Revelarmos o reino de Deus, manifestarmos a nossa fé, expressarmos de forma genuína nas atitudes que nós tomamos diante das situações. Temos vários exemplos. E, por exemplo, lá no caso de Mateus 8, 7 até 10, que fala acerca do centurião, Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo, porque ele tinha pedido a Jesus que fosse curar o seu servo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse ao que o acompanhava: Em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. A fé, ela se expressa na atitude. Isso que a gente precisa entender. Não é algo sem sentido, não é algo utópico, não é algo etéreo, não é algo que a gente não possa expressar de forma prática. A fé, ela se revela na praticidade, nas atitudes que tomamos. Isso que a gente precisa entender. Caso desse centurião, caso da mulher que estava com hemorragia, que decidiu tocar. Essas posições, essas atitudes, é o caso vamos dizer assim, daquele ancião da sinagoga que foi atrás de Jesus para curar a sua filha. E a gente precisa entender isso. A questão que a gente tem que ter, a fé, ela se expressa de forma prática. Ela é decorrente de conhecermos as palavras do Senhor. À medida que conhecemos as palavras, nós cremos nessas palavras. E aí vivemos segundo essas palavras, ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes irão expressar esse entendimento que nós temos e crermos nessas que são as palavras, as promessas do Senhor para nós. Por isso, a fé genuína, ela é prática. Ela é expressa de forma prática nas atitudes. Se o Senhor afirma que fez de nós um novo ser, se o Senhor afirma que nos colocou na presença do Pai, que nós somos apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Se a palavra fala que nós fomos feito um novo ser, à imagem de Cristo, que temos a mente de Cristo, que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, que nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Qual é a direção? Qual o caminho? Vivermos segundo isso. Escolhermos a porta estreita, escolhermos o caminho que nos conduz à vida, sermos prudentes, ouvirmos as palavras do Senhor e vivermos segundo essas palavras. Esta é a expressão genuína de fé, que revela o reino, que manifesta o reino neste mundo. A gente precisa entender isso. Exceder a lei, viver segundo a vontade do Pai, ser luz neste mundo, é expressarmos de forma genuína a nossa fé, que é resultante da escolha, do conhecimento da palavra, de conhecimento daquilo que o Senhor fala, sermos prudentes na maneira como nós conhecemos e vivemos a palavra do Senhor. Obedecemos não com sentido de querer alcançar, de obter algo de Deus, mas de simplesmente de revelar a obra que ele fez, sua vontade, seu querer para nós, para que o mundo possa conhecer toda a graça de Deus, todo o amor de Deus, a plena expressão do seu amor, de suas virtudes. Não se trata de perfeição, mas de revelarmos em atitudes, revelando, ou seja, de maneira prática a fé, sendo a expressão genuína de fé que manifesta o conhecimento de Deus, a compreensão da vontade de Deus, do seu querer e de sua vontade. Que a gente possa amadurecer, crescer, compreender estas coisas e ser de Deus luz neste mundo, revelando o seu reino, expressando genuinamente a fé que nós temos
porque conhecemos a palavra, porque cremos no que ele afirma, e a gente vive segundo essas palavras, revelando o reino, revelando a glória, manifestando o Pai no mundo, manifestando o seu amor, andando segundo as suas virtudes, escolhendo a porta estreita, priorizando o reino, priorizando na nossa vida os valores eternos. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa caminhar em direção à vontade do Pai, que revela o reino, manifesta o reino neste mundo, revela a glória de Deus e que nós sejamos expressão plena do Pai, de maneira que o mundo, ao nos ver, veja o Pai, e vendo o Pai, vê a Cristo e assim possa glorificar o Senhor. Que a gente possa compreender estas coisas, que ao nos receber, estão recebendo Cristo, ao receber Cristo, estão recebendo o Pai. Que a gente seja e haja como Deus diante das pessoas, expressando, revelando todas as virtudes que manifestam o Criador, para que as pessoas vejam a luz que há em nós. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.